Boa tarde a todos. Vamos melhorar um pouquinho? Uma energia boa aí que a gente está precisando. Ninguém vem aqui sem precisar, né? Às vezes a gente vem pelo amor, pela dor, pela ciência, pela curiosidade. E como já aconteceu em minhas palestras, o evangélico entrar e nem perceber que é uma casa espírita. No meio da palestra, ele... Me desculpe, entrei na casa errada, levanta e sai. Isso acontece, né? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Isso aí, energia boa. Autorizamos a essa casa a intervir ao nosso benefício. Eu quero sempre lembrar que o Centro Espírita, ele é escola e hospital. Escola por quê? Uma palavra pode mudar a nossa vida. E hospital, se nós tivermos merecimento, autorizamos a espiritualidade a cuidar da gente. A gente passou pelaquela portinha, cada cadeira que vocês estão sentados, e mesmo eu em pé aqui, é um consultório. Ninguém entrou aqui, sentou aonde que ele queria. Ele foi conduzido pela espiritualidade da casa. Uns sentam aqui na frente, outros lá no fundo, outro no meio, outro do lado. Tudo é preparado. Nada existe coincidência. A gente tem que entender esses sinais para que a gente possa sair daqui bem melhor do que quando a gente chegou. Até a palestra, foi o meu mentor, o Padre Bento, que me intui, entrou em contato com essa casa quando eu fui escolhido e fez todo o trabalho. E isso é tão importante que hoje, eu estava para sair com a minha esposa para vir para cá, o Padre Bento pediu que eu colocasse um outro slide. Eu fico doido, em cima da hora mexer na estrutura. Mas ele sabe, a espiritualidade sabe quem vai chegar aqui que não vinha e decidiu vir. E tem aqueles que vinham, mas não veio. Como funciona isso? Nós todos, sem exceção, somos os escolhidos. Mas não por Deus. Deus queria todo mundo dentro das igrejas, sinagogas, centro espírita, que cuidasse do espírito. Mas foi escolhido pelo nosso livre-arbítrio. Todos nós temos dificuldades. Uns daquelas grandes, outras menores. Mas muitas das vezes a gente cede na hora de cuidar do espírito por coisas que daria para ser feito depois. E aí a espiritualidade sabe quem vai cruzar aquela portinha. Porque até a hora da gente chegar ali, um filho pode ligar, você lembrar que deixou o gás ou não, deixou a luz acesa ou não. Sei lá, até aquela hora, depois que você entra, você autoriza todo o tratamento que nós precisamos, sem exceção. Inclusive o tema de hoje, né, que houve uma preparação aí, está aí, o Evangelho vivo transformando meu jeito de ser. Por que eu coloquei meu jeito de ser? Eu poderia colocar, ainda questionei meu mentor, não é o nosso modo de ser? Ele falou, não, você tem que ser exemplo, você tem que fazer sentir, as pessoas sentir que esse meu é o meu, seu, meu, você tem que pensar em você. Não é egoísmo pensar em você, porque se você ficar bem, você tem condições de ajudar todo mundo à sua volta. Mas muitas das vezes a gente quer ajudar todo mundo, mas não se ajuda, não se prepara, no sentir, que é o importante. É o que nós vamos trazer aqui hoje. Quero agradecer ao Grupo Socorrista Maria de Betânia pela oportunidade de estarmos aqui, tá bom? E eu espero que a gente possa atender. Eu quero que vocês prestem bem atenção na foto. Eu tiro muita foto, coloco foto. Hoje, aí o pessoal que estava mais cedo viu minha esposa tirando algumas fotos, porque a foto fala.
ela transmite energia. A música transmite energia. A palavra, então, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso. Jesus entregando sacolinha. Por que sacolinha? Aí nós vamos pensar hoje, por que é importante dar a cesta básica, dar o alimento, mas pelo menos nessa época, coloque alguma coisa diferente, que não é para matar a fome, é para elevar o espírito, a pessoa se sentir bem, um chocolate, um brinquedinho, seja o que for. Mas nós vamos fechar esse pensamento hoje dentro da doutrina espírita, segundo a minha forma de ver. Porque entre a minha vida, eu já estou casado há 40 anos, já estive entre a vida e a morte muitas vezes. Fui do outro lado muitas vezes. Fiquei em estado de coma muitas vezes. Caí de helicóptero, caí de avião, fui mordido de escorpião, intestino operado, coração, boca, cabeça, e vai por aí afora. Foram muitas experiências na qual a espiritualidade sempre falava, não é a sua hora. É isso que nós vamos entender, interagir, para aprender a ser espírita. Porque ser espírita não é fácil. Nós estamos tentando ser espírita. Por quê? Porque nós viemos de conceitos religiosos que a gente tinha sempre alguém para botar a culpa, né? Ou era o diabo, ou era o Lúcifer, ou vou para o inferno, ou isso. Sempre era, né? O espiritismo não tem. Apesar que tem aqueles que têm um ranço cristão, coloca a culpa no obsessor. Mas o espiritismo sabe que a culpa não é do obsessor. Ele só me tenta se eu estiver fraco. Mas se eu estiver forte espiritualmente, é que nós chamamos de fé, a fé raciocinada, ele se afasta. Chico Xavier, quer afastar o seu obsessor? Faça tanta caridade que ele vai desistir de você. Não precisa orar, não precisa pedir, só precisa ser espírita. E não depende da sua religião, tá? Divaldo sempre chamava espiritólogo, metade espírito, metade espírita, metade católico. Porque o conceito espírita serve para o evangélico, serve para todo mundo. Porque filosofia mexe com a gente. Não importa, Deus nunca vai se importar qual é a nossa religião, mas vai se importar o que nós fizemos dentro dela. E é isso que nós vamos tratar um pouquinho aqui hoje. Quero também informá-lo que está sendo gravado, vai ser colocado nos meus canais e está indo para 11 países, para brasileiros que saíram daqui e sentem falta, porque na Europa não é fácil montar um centro espírita, não. Há muito preconceito lá. É uma força muito grande o cristianismo. E alguns tiveram coragem, inclusive estão me convidando para fazer seminário em Portugal. Eu já dou palestra online, mas eles querem eu lá presencial. Espero que a espiritualidade possa trabalhar para atender essa necessidade, porque eles precisam do nosso testemunho, eles precisam dessa corrente que no Brasil é muito forte. Nós somos o maior país espírita do mundo, então nós temos muita coisa para ser exemplo, dar força, acreditarem e lutarem, porque o espiritismo já foi proibido no Brasil. Meu avô andava com um livro e um copo d'água. E eu perguntei a ele, quando eu tinha 5 anos mais ou menos, vô, o que é isso? Meu pai falou, se você perguntar novamente, você apanha. Virou para o meu avô, se o senhor responder, o senhor está fora.
não entra mais na minha casa. E naquela época a gente obedecia pela consciência. Mandou, tirei, não pensei mais. Nunca mais. E foi assim até eu conhecer minha esposa. Estava sentada ali. 40 anos casado. Casei. Aí ela me pega o evangelho, coloca debaixo do braço e vai para o centro espírita. Nossa, mãe, o mundo veio abaixo. Se eu soubesse que você era espírita, eu não casava. Não casava mesmo. O preconceito era muito forte. Não entendia nada de espiritismo. Aí ela, com a sua paciência e dedicação, espera, tua hora vai chegar. Eu ria. Eu falava, você está maluca. E chegou. Entrei na casa pequenininha, compramos 2 terrenos, criamos uma sede enorme e virei vice-presidente. Inimigo do espiritismo. Por que eu falo? É uma escola onde vocês estão sentados aí. Eu espero que aconteça com vocês a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu entrei com todo o preconceito, medo, errado, sentei e escutei minha primeira palestra. Obsessão e fascinação. É onde eu estou colocando o tema de hoje. Meu jeito de ser. Houve uma clareza, uma luz que entrou dentro da gente que mudou tudo. E mudou o que nós vamos falar hoje, né? Mudou o Natal, mudou o Ano Novo, mudou o ano inteiro. Já fui presidente da União das Sociedades Espíritas, já fui vice-diretor, hoje eu sou o diretor do Departamento de Integração entre as Religiões. Aprendi a conversar com irmãos que não concordam com o Espiritismo. E eles ficaram maravilhados. O respeito às diferenças. Quer me atacar? Não tem problema. Mas eu não vou te atacar. E assim criou respeito, entendimento. E quem ganhou com isso? Foi a doutrina dos Espíritos. Porque o padre, pastor, todos que fazem parte de 16 religiões, pediram o Pentateuco de presente. Pentateuco é os 5 livros da doutrina espírita, porque eles nem sabiam que existia. Começaram a estudar. Porque a filosofia é muito forte. Ajuda a gente em todas as dificuldades. Principalmente do desencarne, né? De quem perdeu, que não perdeu, e quem foi para o outro lado também precisa dessa paz, dessa tranquilidade, porque a doutrina espírita tem essa capacidade de não tirar a solidão, a ausência, o vazio, mas nos ajudar a tirar o peso. Eu tenho gente no meu WhatsApp que o marido dela morreu há 20 anos atrás. Ela não tira a foto dele de lá, não. Está continuando sem dar uma oportunidade dos dois lados serem felizes. É difícil. Mas a doutrina é consoladora. E nós vamos tratar desse assunto hoje. Muito bem. Tema: Natal, o Evangelho vivo, transformando o meu jeito de ser. Muito bem. Eu vi a pergunta, mas vou fazer de novo. Tem alguém vindo aqui à casa pela primeira vez? Levante a mão. A querida. Minha querida, hoje, não é sempre, o meu mentor, o Padre Bento, psicografou para você, para a primeira pessoa que tivesse vindo à casa pela primeira vez. Tá? É um presente. Quando eu acabar a palestra, eu gostaria que você viesse até nós. E eu vou ler a psicografia, eu espero que sirva para ela e para nós, tá bom? Padre Bento. Filho amado, por que temes a porta que não exige nada, senão a sua presença? A luz não pergunta de onde você vem, tampouco mede as suas feridas, ela apenas brilha e espera que tu se aproxime com muita coragem e tirando os receios antigos, impressão da infância, histórias que não lhe pertencem. O centro espírita não é um lugar de julgamento, nem é um tribunal, é um abrigo.
Aqui os corações se unem para aprender, servir e renovar-se. Só seja a bênção do Cristo. Está aqui, essa é a mensagem para você. Acredito que não tem coincidência, mas vai te ajudar muita coisa. E por que ele pediu o livro dos Espíritos? Não foi o Evangelho, que eu tenho os dois. Porque Kardec só aceitou o compromisso da doutrina espírita porque ele perguntou para o Espírito de Luz. Dependendo dessa resposta, eu sigo as orientações. Eu não vou montar mais uma religião que fala que Deus isso, Deus julga, Deus é bom, Deus é justo. Todas falam isso. E aí ele perguntou, o que é Deus? E os Espíritos responderam, causa primária de todas as coisas, de todas as coisas. O que aconteceu? Ele falou, aí tem ciência, tem filosofia. E é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Dali ele fez 1016 perguntas, para depois seguir as obras maravilhosas. Então, esse presente é para que você aprenda a questionar. Às vezes não precisa verbalizar. Questione na sua consciência, para que você encontre uma resposta daquilo que você não está entendendo. E eu agradeço aqui imensamente a presença de todos, a paciência, ao Maria Bethânia, pela oportunidade de sairmos hoje desta casa com uma nova consciência. Eu esqueci do nosso slide. Aqui, vamos lá. Aí, sairmos da nossa consciência. Onde estão as leis de Deus? Primeiro estava na tábua de Moisés, os 10 mandamentos. Depois o Cristo fez e reuniu todos os 10 mandamentos num só. Amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo gostaria a ti mesmo, né? Amar o próximo igual a ti mesmo. Por quê? Deus não está lá fora, Ele está dentro. E aí, o importante é que nós saímos daqui com algo, como aconteceu comigo. A minha esposa não, já veio com uma consciência espírita de outras vidas, porque ela já veio naturalmente. Eu não, eu vim do pré-consciente. Tá bom? Espero que a gente possa interagir. Base da doutrina, aquilo que Kardec se maravilhou, que nenhuma religião gostava, era da ciência, da filosofia e da religião. Por quê? Ciência estuda. Ele colocou em primeiro lugar o estudo, para a gente não ser enganado, para pensar que quem está aqui na frente é um conhecedor de tudo, porque se vocês não estudarem, vocês não podem interpretar o que eu estou ensinando. E as religiões separavam a turma que só vai escutar e a que vai estudar é as que vão falar. Separou. A doutrina espírita não, são todos nós. Vocês estão sentados aí, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Daí eu vim para cá. E daqui eu vou para onde Deus quiser. Né? Filosofia esclarecer. Conheça a ti mesmo que o céu vai te ajudar. Se você não começar a trabalhar, o maior problema que você tem, dificuldade, que o meu é o sistema nervoso, eu tenho que trabalhar ele. Mesmo que eu estou nervoso, mas eu tenho que controlar ou verbalizar. Porque pensar besteira é livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio de pensar o que quiser, mas tem que tomar cuidado não verbalizar, porque machuca, mas também salva. Né? Então tem que saber disso. E religião é religar, sublimar. Nós temos que sair daqui bem melhor do que chegamos. Minha esposa sempre fala isso. Vai dar palestra, porque quando tu volta, nós estamos bem melhor do que nós chegamos. E ela sente isso, que eu saio nervoso, trânsito e tal. Depois volto, até esqueço qual é as dificuldades que eu tinha que enfrentar. É o sentir. A casa nos oferece isso, para todos nós, sem exceção. Minha querida, não despre seu preocupe não, que você vai conseguir desligar.
Na nossa idade, isso acontece muito, tá? Alguém ajude ela lá, porque ela está nervosa, mas como a gente não acha o botão na hora, né? Acontece. Continuando, as leis. Nós temos que entender essas leis. Somos imortais. Não tem sentido você lutar, errar, acertar e depois acabar. São os ateus, né? Se vocês foram na revista Espírita, está lá. Kardec, a morte de um ateu, que ele chegou do outro lado, é maravilhoso. Porque ele não acreditava em Deus. Mas como é que ele estava conversando com alguém? Que para nós é um mentor, né? E ele já chegou do outro lado falando, não quero saber nada de Deus. Ele falou, não se preocupe, eu não estou aqui para isso. E foi conversando. Quando tu olha o diálogo, a psicografia, o trabalho que Kardec trouxe, no final ele falou, só para a gente, depois de desencarnar, estar conversando com alguém, só Deus. Né? Reencarnação, você vê as crianças de hoje, né? Inacreditável. Criança tocar Chopin, que você leva a vida toda e não consegue. Né? Evolução. Estamos evoluindo a cada um do seu estágio. Eu faço trabalho dentro do sistema carcerário. É um mundo terrível, pesado, mas é dali que eles têm que evoluir. Nós já estamos dentro do centro, já temos uma outra consciência. É daqui para lá. Aí Chico, Divaldo e Madre Teresa já é outro nível, né? Doutor Bezerra de Menezes, mas é dali para lá. Jesus, é dali para lá. Né? Cada um não se condene porque não consegue fazer nada. Deus conhece nosso coraçãozinho. Para que isso funcione, livre-arbítrio e causa e efeito. Quem não fez, colhe o que vai plantar. Não sei onde ele está. Se ele está cuidando de família, ou seja o que for. Se for coisa boa, distribuindo cesta básica, dando passo, não sei. Mas cada um vai colher aquilo que planta. Então não existe céu, inferno e purgatório para onde a gente vai. A gente passa pelo céu, inferno e purgatório todo dia. Se eu levantar de manhã, quebrar o pau com a minha esposa, estou no inferno. Não porque ser esposa, né? Brincadeirinha. Porque é o estado que eu estou. Aí eu peço desculpa, dou um jeito de contornar, eu estou no purgatório. Agora o céu, só depois que a gente se tornar luz. A luz é um estado de espírito que tu não liga para mais nada da terra. E aí você vai cuidar, que são os nossos mentores, né? Nós temos mentorzinho, mentor e mentorzão. Os mentorzão são aqueles que cuidam até da constelação. Eles não precisam. Tem um mentor, que são aqueles espíritos que vêm e revolucionam o mundo, e o mentorzinho são aqueles que são responsáveis por nós. Te ama do jeito que você é. O mentorzinho é designado pela espiritualidade quando você nasce, por amor. Muitos não escutam, outros escutam, mas não são espíritas, não são religiosos, são amorosos. Todos, qualquer religião tem o seu mentor, que é alguém que ama. Isso tem uma história muito bonita. Muito bem. Hoje foi e foi. Pronto. Cuidar do espírito, tomar cuidado com o que sai. Porque pensar é besteira. Eu tenho inimigos que nas reuniões dá vontade de enforcar o cara, porque, meu Deus do céu, não tem nada de espiritismo, nada de... Só quer condenar, tudo está errado, não deixa ir para frente, atravanca, mas eu seguro. Porque ele está me ensinando a exercitar o quê? A paciência. Não tem jeito. Cuidar do corpo é o que entra. O alimento. Eu dei sorte que a minha esposa é naturalista. Então estou com esse corpito aqui com 75 anos, mas não é por causa de fazer exercício pouco, ou fazer essas academias, não. Ó, o pessoal fala, Marcos, como é que tu fala? Pergunta para minha esposa que você vai saber. E o perispírito é o que leva para o plano espiritual. Do outro lado não tem ninguém julgando a gente. Não tem.
Por quê? Porque nós somos luzes. Quando chega lá, o que tu melhorou, um pouquinho que seja, o bandido melhorou um pouquinho, Deus já agradece a ele, porque Deus é infinito. Então ele não tem a pressa que a gente tem para sair do estado de inferno. Nós precisamos rápido para que nós se sintamos bem. Muito bem. Dando continuidade, agora nós vamos para a reflexão, a primeira reflexão de hoje. O Evangelho ganha vida quando decidido praticar aquilo que compreendo. O Evangelho ganha vida quando decido praticar aquilo que compreendo, mesmo que ainda não consiga viver tudo. No Natal, o Cristo me convida a substituir o impulso por compreensão, irritação por serenidade e julgamento por empatia. Olha que beleza, eu vou fechar o finalzinho, é bem interessante. A irritação. Meu Deus, como é que nossos filhos nos irritam, né? A sogra, o motorista de ônibus, o trânsito, a falta de dinheiro, o excesso de dinheiro. Aí todo mundo acha que porque tu tem dinheiro, tu tem que fazer tudo te irrita. Então, vamos trocar pela serenidade. É muito importante a gente entender esta questão. Muito bem. Essa pequena mudança interior, repetida diariamente, faz com que meu modo de ser se aproxime da proposta divina. Não apenas acreditar em Jesus, mas sentir e agir como ele ensinou. É difícil? É, mas não é impossível. Porque Jesus foi um espírito de tanta luz que não tem como a gente seguir o que ele ensinou. Mas pelo menos nós podemos pensar, né? Eu tenho que ter mais paciência. E a grande dificuldade nossa é essa aqui, que ele ensinou. Como é que ele ensina a nós? Vamos lá fazer uma oração. Pai, por favor, me dê paciência. Eu não aguento mais a minha sogra. Eu não aguento mais meu vizinho. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Aí o que Deus faz? Cria confusão com outro vizinho do lado. Aí você fala, mas eu precisei pedir paciência. Ele vai dar mais teste, porque você precisa ter paciência. Não é ele tirar os teus problemas. Aí você nem precisa de Deus. Tira meus problemas para quê? Mas ele te dá mais dificuldade. Aí você aprende a orar. Né? Aprender a orar. Não vou pedir mais nada. Toda vez que eu pedi a saúde, eu fui internado. Oh, meu Deus. Aí aprendi a agradecer. Aí muda. O livro dos Espíritos aprende a gente a questionar. Você pode questionar Deus. Deus, por que está acontecendo isso comigo? E não rezar. Deus, me tire as minhas dificuldades. Ele não tira. Porque ela foi determinada para que a gente supere, né? O eu. O eu tem que mudar, não é os outros. Porque a gente fala, né? A gente quer mudar os outros em volta da gente, mas não consegue. Aí tem umas historinhas que, de repente, um dia eu vou relatar, mas agora nós vamos a uma leitura que a espiritualidade trouxe para nós, que eu considero como uma psicografia. Como eu senti na hora que eu montei, eu espero que isso também sirva para alguém. Se coloque como nós estivéssemos fazendo uma peça teatral. Vocês vão sair daí, de acordo com cada um, e se colocar no que a espiritualidade está preparando para nós hoje. Porque não existe coincidência, tá bom? Vamos lá. O presente que Jesus esperava. Ricardo era conhecido por reclamar de tudo. Trânsito, trabalho, calor, falta de dinheiro. E no Natal sempre dizia, sem espírito natalino. Já viu quanta gente fala isso?
que o espírito natalino acabou. É claro que não é igual a minha família antigamente, não dá. Por isso que Jesus nos trouxe essa consciência do Espiritismo para o Kardec, nem antes nem depois, mas na época que a humanidade precisava, para nós podermos entender. Porque ele colocou a ciência, a tecnologia, a inteligência artificial, para o homem usar por bem. Mas se não quiser usar por bem, vai aprender pela dor, não tem Deus, não tem. Mas essa pessoa que ainda perdeu a sensibilidade do sentido de Natal, ele tem que começar a refazer seu pensamento para que ele possa interagir conosco. Um dia, ao entregar a cesta básica numa ação comunitária, encontrou uma senhora que, mesmo vivendo com tão pouco, sorriu e agradeceu, dizendo: vamos ver o que ela disse para nós hoje. Meu filho, o Evangelho fica mais bonito quando passa pelos nossos jeitos de ser. Eu conheço um centro espírita grande. Ele era pequenininho. Chama Anjos da Noite. Quando ele era pequeno, ele tinha outro nome. A história deles é essa. Toda noite, eles levavam sopa para o pessoal de rua. Olha o que essa senhora falou. Quando eles chegavam, a turma falava: chegou os anjos da noite. Por que anjos da noite? Não é porque está matando a fome, mas está fazendo a coisa com amor. Eles sentiam a carga positiva daquelas pessoas que fazem por amor, que é diferente que aquela que fazem para agradar a Deus, né? Deus falou que eu tenho que ser caridoso, então eu vou dar a cesta básica, vou dar sopa. Mas as pessoas que sentem, muda tudo. E aí essa senhora falou isso e trouxe essa oportunidade para nós. Aquela frase ficou martelando em sua mente. À noite, ao rever o dia, Ricardo sentiu algo diferente. Não era emoção passageira, era transformação. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo pela primeira vez que eu entrei no centro espírita. A palestra estava certinha. Obsessão e a fascinação. Não gostei do palestrante porque ele falou que a culpa é minha. Eu fui porque a culpa era do meu irmão que brigou comigo. E ele fez o contrário. Não gostei, mas me transformou. Essa transformação. Uma palavra do que eu estou falando aqui pode mudar a tua vida toda. Ou pode te trazer mais ansiedade, depressão. Porque eu posso condenar também. Mas a doutrina espírita não. A doutrina espírita é maravilhosa. Agora, os espíritas, nem tanto. Vocês sabem as dificuldades que a gente tem quando, às vezes, um palestrante que não está bem interessado na doutrina, ele traz mais dificuldades do que ensinamento. Percebeu que Jesus não queria dele um presente caro, mas um coração disposto a mudar. Aí entrou aquela foto lá. O que ele está dando? Coisas diferentes que deu o ano inteiro. Porque a gente quer matar a fome, mas tem que matar a fome espiritual também, sem exigir que ele seja espírita. Porque toda religião, pouco importa, as pessoas têm fome. Se puder ajudar, ajude. Sem aquele compromisso de querer o seu coração, né? Está disposto a mudar. Às vezes ele muda, mas por amor, não por dificuldade. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo dormiu com uma sensação de que o Natal não tinha finalmente acontecido dentro dele. Não tinha finalmente acontecido dentro. Olha, Natal tinha finalmente acontecido dentro. Então não importa o que tu vê, não importa a cor, não importa a religião,
Você sente a beleza que é daquela pessoa. Tem uma família que eu tive que entregar cesta básica 10 anos, depois eles se acertaram. E foi um amigo meu, André, advogado do departamento jurídico da USA, e pediu que eu fosse entregar, mas virou para mim e falou assim: só não fala que é espírita, porque ela tem 10 filhos, o marido largou e eles estão passando uma fome danada. Como eu sempre ando assim, né? Eu ia, ela falava: obrigado, pastor. Ela não me perguntou se eu era pastor. Obrigado, pastor. Eu largava a cesta e ia embora. Porque se ela soubesse que eu era espírita, as crianças iam passar fome. E foi assim até que ela, junto com a ajuda, melhorou a comunidade e saiu daquele barraco lá e vivenciou, né, superou os desafios do dia a dia e não precisou mais da cesta básica. Tu imagina ela no plano espiritual. Eu sou contra o espiritismo, isso é coisa do diabo. Aí a espiritualidade mostra: olha quem te entregou a cesta básica por 10 anos. Precisei impor? Não. Ela, a alegria dela ver e as crianças receber aquela ajuda que a gente dá. Tá, agora vamos. A lição, porque tudo nós temos que tirar uma lição. O fato do menino e do pão nos lembra que o Evangelho se revela nos gestos simples, brotam do coração quando deixamos a compaixão superar as diferenças. O que é o gesto do pão? É a cesta. É um café que tu paga sem aparecer, mas tu tem que fazer. Porque aquilo Deus quer que você depois revele. Por acaso, meu filho pegou 15 anos de cadeia, bebia, bateu com o meu carro, acabou com o meu carro. E aí eu e minha esposa sempre com paciência, dando uma geral para ele não entrar com arma nem drogas. E eu tranquei a casa por fora e ele fugia. E vamos visitar ele em Dracena todo mês, até que ele saiu e aprendeu e se tornou uma ótima pessoa. Mas no dia que ele estava bêbado, bateu o meu carro e acabou com o carro, eu tive que agarrar ele e levar ele para o hospital porque ele estava arrebentado. E aí o doutor falou: espera lá fora. Em frente ao Gameru tinha uma farmácia. E eu atravessei, porque eu já sabia que ele ia precisar de remédio. Aí eu vi uma senhora chegar no balcão do lado, entregou a receita, colocou aquela quantidade de remédio. Eu estou ali esperando. Quanto deu? Deu tanto. Aí então, quando tirar esse, dá tanto. Se tirar esse, dá tanto. Se tirar esse, dá tanto. Se tirar esse, dá tanto. Quando tirar esse, dá tanto. Quando tirar esse, dá tanto. Então eu vou levar só esse. Aí eu fiz com o cara. Fala que é promoção da farmácia. Bota na minha conta e, pelo amor de Deus, ela não pode saber que sou eu. Ele foi lá: ó, minha querida, a farmácia hoje está fazendo uma promoção, você vai poder levar tudo, mas ela pagou aquela diferença. Porque tem que dar valor. Eu paguei, fui embora e ficou a lição aonde? No coração. Para chegar numa palestra, falar que isso pode acontecer com vocês ali na padaria. Quando alguém me dá um café, não dê dinheiro, mas dá o que ele precisa, tá? Ao escolher um menino com fome, São João descobriu que Jesus não está apenas... deixa eu colocar, desculpa. Ao colher o menino com fome, São João descobriu que Jesus não está apenas nas imagens do presépio, mas vive no olhar daqueles que necessitam amparo. Jesus foi muito claro: aquilo que vocês fizeram dos pequeninos, matar fome, vestir,
dá abraço. É a mim que está fazendo. É para o mundo moderno. A gente tem que prestar atenção. Se pode, faz. Mas se tiver em dificuldade, é claro que tem que superar os desafios. E, como a hora já se faz, eu espero que a gente tenha despertado a nossa consciência, porque é ali que estão as leis de Deus. E vamos agora, nesse momento, a gente interagir para encerrar alguns avisos que eu sempre encerro, para encerrar as nossas atividades, tá bom? Quero lembrar que eu vou falar daqui a pouco sobre o podcast, tá? Eu não concorro com casa nenhuma, mas agora eu quero que vocês entendam a fluidificação da água, que eu bebi, coloquei a mão e faço isso, minha esposa também faz, sempre que vai beber a água, para acalmar o sistema nervoso. O Evangelho cuida do espírito. Não precisa ser um Evangelho de papel, não. Aqui é a leitura, você tem que entender. Mas é o Evangelho que está no seu coração. Paulo de Tarso, antes de dormir, fala com Deus. Deus, peço desculpa porque eu falhei muito hoje, mas estou melhorando. Ao levantar, Deus, me dê força para superar os desafios. Isso é o Evangelho. Aí na outra noite, Deus, falhei de novo. Não é fácil. Levanta, me dá força, volta. Falhei de novo. Não tem problema, para Deus não. A água vai cuidar do corpo. Se nós morremos, somos pó e água. Vai nada, é o que fica. E manter o corpo e o espírito equilibrado. Tem gente que não entende. É ciência pura. Tem gente que é nossos inimigos da doutrina, fala que é rituais. Mas não é. Dr. Massaro Emoto digita mensagem da água. Palavras positivas aumentam os cristais da água. Palavras negativas apagam os cristais da água. E o que nós temos dentro da gente? Sangue é a vida que o Pai nos colocou. Aprenda a se proteger, mas faça o Evangelho. Não precisa do papel, precisa do seu coração. Aonde você estiver. Vai beber num bebedouro. Você fala, Pai, Espírito de luz, fluidifique a primeira água que tocar a minha saliva. Acabou, você autorizou. Né? Traz na casa espírita, deixa. Né? Filmes que eu sempre indico, que é importante para a gente entender a doutrina. Vejo você na próxima vida, para a gente entender, porque nós não podemos saber do nosso passado. Hoje eu estou dando essa palestra bonita. Já pensou se eles forem mostrar meu passado? Eu entraria em depressão, ansiedade, eu não mereço Deus. Então Deus nos protege, tá? Não queira saber o que é passado. Amanhã, sobre as pessoas que estão tirando a vida, é uma pandemia. Todos os líderes falam disso, que precisamos de muita oração. E os escolhidos, já há muitos meses, né, leva quase um ano, eu levei minha esposa assistindo, ainda tem mais. É a diferença do Cristo para Jesus. O Cristo foi criado pelos cristãos. Jesus nos trouxe as parábolas para que a gente fosse melhorando dentro do nosso consciente. Então, assistam, vocês vão ver que maravilha que é. E por último, O Céu é de Verdade. Assista esse filme ou leia esse livro, vocês vão ver como a família teve que vencer um preconceito, porque o menino começou a falar do que ele viu do outro lado. Foi magnífico. E nosso podcast, né? Nilce Pereira, vice-presidente, Claudionô do Irmão X e a comentarista também, Noeli Simões, do Centro Espírita Irmão Carmelo. Tema, Natal, um portal para a cura de quê? Das nossas feridas, tá? Nessa quarta, dia 10, 14h30. Eu não peço Pix, não peço cesta básica, nada, não concorro com as 40 casas espíritas que eu tenho em Guarulhos. Mas Maria de Betânia me manda o evento, eu coloco lá. Para outras casas saber que existe Maria Betânia. Minha palestra vai estar nos canais do Facebook e do YouTube, tá bom? E sexta-feira,
dia 12, aí eu tenho Marlene Leal da Rádio Boa Nova e Maria de Souza, do Presidente do Leal. Tema: o espírito de Natal além da religião, humanidade e fraternidade. Tá? Qual é o programa? Gerenciando conflitos espirituais. Aí já tem conflito, é uma beleza. Assistam, ou depois, né? Quero para encerrar, agradecer aos 11 países que estão conosco, mas em principal Portugal, que interage conosco mesmo, já está convidando para aparecer lá. E pense bem, às vezes as correntes que nos impedem são mentais do que físicas. Pense, por muitas das vezes amarra você a nada e você acredita. Não se vitimize na doença, piora tudo, tá? Eu não mereço, eu não quero. E quero encerrar com vocês, preste bem atenção nessa frase, porque nós estamos no final do ano, né? Aí, vamos lá. Grupo Socorrista Maria de Betânia. Nesse Natal, meu coração se enche de gratidão pela presença de todos vocês que hoje participam dessa palestra, sejam presencial ou acompanhando com carinho à distância. Que a luz do Cristo renasça em cada sentimento que cultivamos, inspirando-nos a paz, fraternidade e a esperança. Que Jesus mande o presente e o Papai Noel entregue, recordando-nos que a verdadeira dádiva vem sempre do alto, mas chega até nós pelas mãos humanas que dispõem a servir. Eu tenho um podcast que fala Papai Noel e Natal, Papai Noel e Jesus. Papai Noel e Jesus tem que conviver, porque não tem jeito. São Nicolau foi chamado de papai porque ele ajudava os pobres. Depois pegaram isso, fizeram Papai Noel, festa de consumo, mas nós temos que saber ensinar nossas crianças o que representa o Papai Noel, sem tirar o Jesus e sem tirar o consumo. Porque traz alegria, é saber fazer. Porque estão matando Jesus, tá? Estão deixando só o Papai Noel. Nós temos que chegar para a criança e falar que está o presente que Jesus mandou e Papai Noel entregou. Tá? É uma educação nova. Muito bem, agora encerrando, quero que vocês, com aquele boa tarde, repitam essas palavras, porque são as energias que eu uso. Vamos lá. Eu quero. Fraco. Eu quero. Eu posso. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Repita isso. Toda vez que tu entrar no elevador, vê um espelho. É mentira. Mas tu vai mentir tanto que vai ficar feliz. Porque dizem, né? Uma mentira repetida muitas vezes, você acaba acreditando. Porque o que Deus quer é que a gente seja feliz. Nesse mundo conturbado, tá bom? E, agora encerrando mesmo, quero sempre trazer essa forma de pensar, né? Gratidão a todos, que o retorno de seus lares se sintam abraçados pela espiritualidade dessa casa, sintam uma energia boa, se me sentir bem, tirou o peso, né? E vamos que vamos em frente, né? Porque, acabou saindo. E vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Gratidão.